Em sessão conjunta no Congresso, senadores e deputados federais derrubaram 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro, aquela lei de abuso de autoridade. A repórter Raquel Vargas acompanha os trabalhos no Congresso. Boa noite para você, Raquel. O que ficou definido nessa votação, então, que derrubou os vetos? Oi, Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, entre os vetos derrubados, ou seja, os trechos que voltaram a ser considerados crime de abuso de autoridade, nós podemos destacar alguns. Por exemplo, o que pune a autoridade que impedir a comunicação entre o preso e o advogado ou negar acesso aos autos pela defesa do preso. Também será considerado infrator quem decretar, substituir ou relaxar a prisão irregularmente. A punição também se aplica ao responsável por investigação que antecipar, por meios de comunicação ou redes sociais, a atribuição de culpa a alguma pessoa antes que a investigação seja concluída. Bom, no total, 15 vetos foram mantidos, entre eles o que punia a autoridade que algemasse o preso sem que houvesse resistência à prisão. De Brasília, Raquel Vargas. O presidente Jair Bolsonaro tem 2 dias para sancionar a nova versão da Lei de Abuso de Autoridade. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, lamentou a derrubada de 18 vetos presidenciais pelo Congresso. Convocada às pressas e adiantada em uma semana, a votação que decidiu pela derrubada de parte dos vetos dividiu os parlamentares. A sociedade quer que essas instituições exerçam o seu poder, cumpram a sua tarefa constitucional, mas não excedam no cumprimento da sua tarefa constitucional. Já para o líder do PSL na Câmara, o resultado pode enfraquecer o combate à corrupção. A gente não pode fragilizar os principais poderes de combate à corrupção e ao crime. O Ministério Público, a Polícia e o Poder Judiciário. Você trazer amarras a essas instituições, nós estaremos trabalhando contra aquilo que a sociedade quer. 18 dos 33 vetos do presidente Jair Bolsonaro foram derrubados na sessão conjunta que reuniu senadores e deputados. Entre os trechos do projeto resgatados pelo Congresso estão os que prevêem que há crime de abuso de autoridade quando o juiz determinar a prisão em desacordo com a lei, houver violação das prerrogativas dos advogados, como poder falar em particular com o cliente, a autoridade não se identificar ou usar identidade falsa durante prisão ou interrogatório, ou ainda quando o responsável pela investigação atribuir publicamente culpa ao investigado antes do fim da apuração, até mesmo pelas redes sociais. Durante um evento em São Paulo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, comentou o assunto. O Congresso tomou uma decisão em relação aos vetos presidenciais. A posição nossa é que os vetos eram importantes. O Congresso entendeu diferente, temos que respeitar. Agora, o presidente da República terá 2 dias para sancionar a lei. Mas talvez ainda não seja o fim da discussão. Depois da publicação da nova versão da lei, o PSL pretende acionar o Supremo Tribunal Federal na tentativa de reverter os vetos. O Congresso derruba vetos à lei de abuso de autoridade. Informação de Afonso Marangoni. O Congresso Nacional derrubou 18 dos 33 vetos aplicados pelo presidente Jair Bolsonaro à lei de abuso de autoridade. Após o resultado, o PSL anunciou que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Entre os pontos mais polêmicos está a previsão de que agentes públicos, como juízes, procuradores e policiais, possam ser punidos por condutas que sejam consideradas excessivas. Algumas práticas utilizadas em investigações da Operação Lava Jato, por exemplo, passam a ser enquadradas nesta lei. Um juiz que decretar condução coercitiva sem intimação prévia do investigado ou de testemunha pode ser condenado a penas que vão de 3 meses a 4 anos de prisão. Na sessão desta terça-feira, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, foi a favor da derrubada dos vetos e criticou integrantes da Lava Jato. Esse abuso de autoridade tem nome, tem sobrenome e vem acontecendo no Brasil há bastante tempo. Esse abuso de autoridade tem pelo menos 2 pessoas que trabalham para derrubá-lo sempre aqui no Brasil. Um se chama juiz ou ex-juiz Sérgio Moro e o outro se chama Deltan Dallagnol. Já o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, defendeu a Operação Lava Jato e disse que este não é o momento para se discutir a questão. Nós estamos retrocedendo na medida
em que há uma espécie de conspiração que procura fragilizar a Operação Lava Jato. A legislação de abuso de autoridade passou a ideia à população brasileira tratar-se de uma tentativa de intimidar, de atemorizar, de limitar a ação de investigadores e de julgadores. Nesta quarta-feira, o Congresso Nacional deve voltar a se reunir para retomar a apreciação dos vetos presidenciais. A sessão deve começar depois que o Senado Federal votar a indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Antes, Aras vai ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Bom, essa questão é bom lembrar o seguinte, Bruno e ouvintes, internautas, espectadores da Jovem Pan. Como o Afonso falou, o PSL vai recorrer contra essa decisão do Congresso, mas o presidente Jair Bolsonaro tem agora 48 horas para promulgar ou não essa decisão do Congresso de ontem, mas se ele não tomar uma decisão, é o Senado que faz a avaliação a partir disso agora, né, Bruno? Será interessante se a volta voltar para a bola voltar para o Senado. Eita, nós. Se a bola voltar para o Senado. Porque quando foi para o Senado deu uma limpada no projeto, e agora aí a Câmara votou e foi para a responsabilidade do presidente. Há pontos ali dos vetos que foram derrubados, que retornaram ao projeto, que interessantes, especialmente aquilo que se diz respeito à defesa, à prerrogativa do advogado e tal, mas tem pontos também muito ruins, pontos esses que podem comprometer de fato investigação policial, depois o trabalho da promotoria ou da procuradoria e depois, por último, o trabalho dos magistrados. Pode ser que haja um desincentivo ao trabalho dessas instituições no sentido de combater e também punir os criminosos. Se isso acontecer, esse projeto que veda, esse projeto de lei de abuso de autoridade, né, contra abuso de autoridade, que é uma bandeira legítima de fato, ou seja, qualquer autoridade que abuse da sua função, da sua prerrogativa, do seu poder, deve ser punido de fato. Aí a gente sabe que isso acontece tanto nas grandes cidades quanto nas pequenas cidades. Isso não está em causa, ou seja, é preciso que haja um tipo de mecanismo, instrumento legal para punir eventuais abusos. Agora, o que deveria ter sido feito era um projeto muito melhor do ponto de vista do seu conteúdo e aquilo que ele produz de resultado, ou seja, deveria estimular as instituições para que, de fato, as autoridades que cometessem abuso pudessem ser punidos, mas que, por outro lado, esse projeto permitisse que as investigações e as punições continuassem. Em certa medida, esse projeto vai no sentido contrário, ou seja, vai desincentivar que os agentes públicos responsáveis por investigações e punições possam realizar de forma eficaz o seu trabalho. Enquanto isso, o presidente do Senado continuou ontem procurando parlamentares pedindo a derrubada dos vetos dessa terça-feira e ele Davi Alcolumbre montou uma força-tarefa liderada pelos senadores Marcos Rogério, do DEM, Rodrigo Pacheco, também do DEM, e Eduardo Braga, do MDB, para ligar para os colegas e visitar os gabinetes.